Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença, nomeadamente a presença ilustre do Pedro Branco, de quem sou amiga há muitos anos e que é responsável pela deseducação de um dos meus filhos. De facto, foi uma grande alegria, foi com grande alegria que eu recebi um e-mail do António Branco a fazer uma proposta de publicação deste livro. Eu já há muito tempo que queria trabalhar algum livro sobre o Zé Mário. Ter sido uma figura à qual estou muito ligado emocionalmente, como eu acho que qualquer pessoa da minha idade, pelo menos de uma área, de uma certa área. E quando o António, o Ricardo me falaram das entrevistas, eu lembrei-me de ter lido algumas e de facto o Zé Mário Branco, dos nossos intelectuais, eu penso que é aquele que mais, aliás eu disse-vos isso, mais estruturado, que tem um pensamento político mais estruturado, que mostrou nas suas canções, nas suas letras, mas principalmente nestas entrevistas. Portanto, eu penso é mesmo um grande orgulho para a Cultura da China publicar estas entrevistas, que eles obrigaram a que fossem todas, e portanto está neste volume. Eu bem tentei que isto fosse um bocadinho mais comedido, mas estou perante académicos e os académicos não brincam com estas coisas e não são sensíveis à perspectiva comercial das editoras. De qualquer das formas, eles tinham razão, porque o livro saiu e passado um mês nós reimprimimos, portanto quer dizer que ao contrário de outros livros e entrevistas que saíram de outros autores, este teve visibilidade, está visível nas livrarias e portanto foi um grande prazer trabalhar com estes senhores. Eu vou passar a palavra ao Ricardo, que é quem manda nisto tudo, não é? É o mais inflexível, eu percebi nas reuniões, eu percebi. Efetivamente não sou eu que mando nisto tudo, isto é trabalho, fazemos para que seja trabalho colaborativo. Boa tarde a todos os presentes e obrigado pela vossa presença e obrigado também à Bárbara e à Tinta da China pelo enorme investimento que foi a publicação deste livro. Efetivamente, eu reconheço que nós às vezes não somos fáceis no que toca a este tipo de trabalho, ou seja, nós insistimos, não são todas as entrevistas que a gente identificou, mas digamos que é uma parte substancial das entrevistas que nós fomos identificando ao longo do nosso processo de investigação. E tendo em conta as razões já mencionadas, nós achávamos que era efetivamente importante que, já que o próprio Zé Mário Branco deixou na autobiografia, de certa forma, esta dimensão quase exaustiva do livro confere um certo caráter de autobiografia a esta publicação. Convém explicar, penso eu, a razão de ser, um pouco daquilo que foi a razão de ser desta publicação. Portanto, eu e o Hugo Castro somos ambos investigadores da Universidade Nova de Lisboa, do Instituto de Etnomusicologia, e desde há uns bons anos que nos interessamos sobre o universo da música popular, e que digo música popular no sentido lato, ou seja, que vai desde o pop rock às músicas tradicionais, à dita música popular portuguesa numa acessão mais estrita. E existem vários aspectos deste universo que nos interessaram e que nós trabalhamos no âmbito das nossas dissertações de mestrado e doutoramento. Eu trabalhei muito sobre o universo do pop rock em Portugal. O Hugo, desde o mestrado e o doutoramento, trabalhou especificamente sobre a dita, aspas, canção de intervenção, de protesto em Portugal. Aliás, o livro dele saiu, a conversão da tese de doutoramento em um livro do Hugo saiu agora recentemente, que é especificamente sobre a articulação entre música e política no período revolucionário, 64, 75, 76. E, portanto, nós conhecemos, aliás, no mestrado. E existem alguns pontos de contacto, existiram alguns pontos de contacto
os nossos trabalhos. Por um lado, a mim interessa muito o universo da gravação fonográfica em Portugal e as próprias evoluções do desenvolvimento desse universo em Portugal. E, de facto, o José Mário Branco, inicialmente não em Portugal, mas em França, onde esteve exilado em 63 e 64, digamos que foi um nome muito importante em certos aspectos de mudança, digamos assim, na forma de se pensar a gravação fonográfica, de se pensar a música para disco. E, portanto, nós, em conversa, achávamos que existem alguns aspectos do percurso do José Mário Branco que mereciam a pena ser aprofundados, ser estudados. Portanto, nós, com o mote que ainda se mantém, se bem que isso é uma obra mais difícil, morosa de elaborar, que é um livro que fala especificamente sobre a música do José Mário Branco, sobre o José Mário Branco como compositor, como produtor fonográfico, também como intérprete, e a articulação entre a sua prática musical e outras atividades artísticas. Com esse mote começámos a falar com o próprio, explicámos a nossa ideia, ele acho que achou alguma piada a nossa ideia e começamos a organizar várias sessões de audição coletiva, de gravações comerciais, editadas comercialmente, e gravações inéditas que ele próprio tinha e que nós fomos identificando, assim como outro tipo de documentação. Ele faleceu em 2019 e a família, estando a par daquilo que tinha sido a nossa ligação com ele, achou que as pessoas que estavam a desenvolver a investigação sobre o próprio deviam continuar esse trabalho. E, portanto, foi nesse contexto que nós conhecemos pessoalmente António Branco, que se veio juntar a este grupo de investigação. A família quis que o seu acervo pessoal, parte dele, a documentação em papel, já estava a ser digitalizada pelo CESEM, que é o outro instituto ligado às ciências musicais da Universidade de Lisboa. Nós estávamos a tratar sobretudo do espólio fonográfico, mas a família quis que todo o acervo fosse depositado na NOB para tratamento, para inventariação, para digitalização, conservação e disponibilização pública. Esse é um processo que continua ainda. Este livro, digamos que é um dos resultados, um dos primeiros resultados do centro criado para arquivar essa documentação, que é o Centro de Estudos e Documentação de José Mário Branco. Para além deste livro, nós já publicámos alguns artigos científicos, alguns artigos também em alguma imprensa, e, portanto, é um resultado desse processo de investigação. Isso quer dizer que na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas há um instituto só dedicado à obra do José Mário Branco. Não é bem um instituto, é uma plataforma que, no fundo, junta aos esforços de 3 institutos diferentes neste momento. Começaram por ser 2, ou seja, o CESEM e o INET, e neste momento agrega também o Instituto de História Contemporânea. Ou seja, o Instituto tem uma comissão científica, onde estão o centro, aliás, tem uma comissão científica, que inclui representantes dos 3 institutos, da família, e os curadores, por assim dizer, não fazem parte da comissão científica oficialmente, mas na prática participam também. Foram nomeados curadores do centro, que vai ser eu, o António. E, portanto, como eu disse, este trabalho aqui, que é um dos outputs dessa investigação, estas são entrevistas que não vinham... Quer dizer que vem aí mais, é isso? O António falará disso posteriormente. Mas digamos que é um dos resultados desse processo de investigação, ou seja, são entrevistas que não vinham propriamente no acervo, são coisas que nós fomos identificando ao longo dos anos. E, portanto, não sei se o Hugo quer continuar com... O Ricardo já falou de artigos científicos. Há 2 que já estão publicados. Um parece-me particularmente importante do ponto de vista do conhecimento do percurso do José Mário Branco. É um artigo de cerca de 50 páginas, portanto extenso, longo, sobre o tempo do exílio. Se chama, enfim, nós citamos o próprio José Mário Branco, Do Lado da Gente que Vive de Frente, José Mário Branco, por Terras de França. Esse foi publicado, esse saiu em 23, embora o número da revista diga respeito ao 21, mas saiu em 23.
E saiu também, agora há muito pouco tempo, há uma semana e tal, um artigo na revista Ler História sobre o grupo UGAC, o Grupo de Ação Cultural Vozes na Luta, que o Zé Mário ajudou a fundar e de que o Zé Mário fez parte e durante praticamente toda a existência do grupo, ou uma grande parte da existência do grupo, tendo sido muito importante para a definição artística do GAC também. Está em redação um artigo, um texto, um estudo, um texto sobre uma outra questão, que é uma questão profundamente relacionada com entrevistas que estão aqui neste livro, que é a relação do Zé Mário com o teatro. Foi uma relação longa, começou muito cedo, mas em França, digamos, teve a sua primeira dimensão mais efetiva, digamos assim, depois de uma experiência que ele tinha tido na Universidade de Coimbra, na académica. E esse artigo não faz apenas a descrição da relação do Zé Mário com o teatro, mas, sobretudo, tenta explicar porque é que, a partir de certa altura na vida dele, e isto aparece em entrevistas, numa entrevista, pelo menos, o Zé Mário, que fez teatro, fez música para teatro, fez teatro enquanto ator, tanto no teatro como no cinema, a partir de certa altura começa a dizer: eu não sou ator. E nós achámos que poderia ser interessante tentar explicar porque é que um homem que deve tanto ao teatro, explicitamente, ele diz isso em muitas entrevistas, que deve muito ao teatro, um homem que teve uma proximidade tão grande com o teatro, sobretudo em dois grupos, a Comuna e o Teatro do Mundo, a certa altura diz: eu não sou ator. Portanto, o trabalho que está a ser feito é no sentido de tentar explicar essa aparente contradição, que é só aparente na realidade. O Ricardo também já falou do projeto mais ambicioso de todos, que seria uma monografia sobre a intervenção do Zé Mário Branco em momentos de grande mudança na música popular, no universo da música popular em Portugal. Esse é o projeto mais ambicioso de todos, portanto, provavelmente aquele que demorará mais tempo a ser feito. Mas antes disso, quer dizer, eu não sei se será primeiro, mas um projeto um bocadinho mais simples, quem sabe um dia a Bárbara se interessará por ele, quem sabe, um livro com textos do próprio Zé Mário Branco. Porque isto acaba por ser do Zé Mário Branco, é ele que responde às perguntas todas, mas há um livro, é conduzido pelos entrevistadores, mas de facto nós temos material para eventualmente fazer uma publicação, não será nunca tão extensa quanto esta, com textos de Zé Mário Branco, textos de natureza muito diversificada, como foi a sua vida e como foram os seus interesses. Já foram publicados? Alguns, não, publicados online, alguns, estou-me a lembrar, por exemplo, da Oficina da Canção está publicado, foi publicado online, outros terão sido publicados em jornais políticos, por exemplo, não é? O Zé Mário participou em alguns momentos da sua vida em diversos órgãos de imprensa, quer imprensa, quer online, desde pelo menos a década de 70, por exemplo, na Voz do Povo. Nós desconfiamos que existam muitos artigos, por exemplo, em certos jornais ligados à imprensa partidária, artigos que sejam da autoria dele sem estarem identificados. Aliás, fazia parte da política de alguns destes periódicos. Mas, de qualquer forma, no decorrer da nossa investigação, identificamos bastantes artigos que têm a assinatura dele, inclusive desde o período francês. E finalmente, talvez um dia possa vir a fazer sentido, é um empreendimento bem mais complexo do que este, fazer um livro parecido com este, com as entrevistas para a rádio e para a televisão, não só porque há muito mais trabalho a preparar, porque a transcrição das entrevistas, como muitas delas são da RTP e da RTP, e a RTP nem sempre facilita estes processos.
E, portanto, mas enfim, material não nos falta, mas material não nos falta para outros trabalhos, para outras coisas. Para além da investigação, continuará sobre a obra de José Mário, portanto haverá seguramente mais artigos no futuro, artigos científicos sobre aspectos particulares da sua obra. Obrigado. Obrigado, António. Obrigado, Ricardo, que já disseram muito do que eu haveria para dizer acerca do processo que levou até à publicação deste livro e do trabalho que está a ser feito e que enquadra também esta publicação. A mim calhou-me falar um pouco também acerca das motivações que nos levaram a um livro com estas características, a fazer um livro com estas características, ou seja, a selecionar este tipo de entrevistas e este volume de entrevistas do José Mário Branco para a imprensa. Portanto, são praticamente 50 anos de entrevistas que correspondem, na verdade, a uma grande parte da sua atividade artística, que começou, como sabem, ainda em França, embora que a sua atividade profissional, mesmo dedicada profissionalmente e exclusivamente à música, só viesse a suceder precisamente mais ou menos na altura da primeira entrevista que está publicada neste livro em 1970, mas grande parte das motivações que nos levou a avançarmos para este tipo de publicação tem a ver com algo que o Ricardo também já mencionou e que tem a ver com a sua dimensão profundamente autorreflexiva do José Mário Branco, e como é que isto também se reflete e como é que isto também transparece nas várias entrevistas que ele dá ao longo do seu percurso artístico. E este é um percurso bastante extenso, portanto quase 50 anos, bastante complexo também, e que ele próprio, este percurso, corresponde de facto a vários momentos e a várias fases, não só obviamente da sua vida, mas também do contexto político, histórico e cultural em que José Mário Branco viveu ao longo desses anos todos. E, portanto, para nós era bastante importante realçar esta dimensão autorreflexiva de José Mário Branco ao longo deste período. E este período podemos dividi-lo em algumas fases. Obviamente, desde logo, o seu período de exílio, como o Ricardo já disse, entre 1963 e 1974, correspondendo, portanto, ao início da sua dedicação profissional exclusiva à música e à atividade artística, de forma geral. O período revolucionário, portanto, 74, 75, 76, no qual José Mário Branco regressa a Portugal e, como sabemos, tem uma atividade artística bastante intensa ao longo desses anos, atividade artística que também se articulou de forma bastante evidente com a sua atividade política. Os anos de refluxo da Revolução, portanto, em consequência depois do 25 de novembro, e, portanto, dos anos de desencanto, de certa forma, com os falhanços da Revolução e que se estendeu, de certa forma, até ao início da década de 80, sendo que depois atravessa toda uma outra fase, correspondendo à afirmação internacional do modelo neoliberal, com consequências óbvias também para o contexto político português. Depois também há outra fase também bastante intensa ou de grande densidade destas entrevistas, e que corresponde precisamente a meados da década de 90, quando José Mário Branco assina um contrato com a Valentim Carvalho, que permite também que grande parte da sua obra discográfica, ou que a sua obra discográfica publicada até então, fosse reeditada, e portanto com isto atingindo novos públicos também. Depois há a fase de publicação, já no início do século XXI, a fase de publicação daquele que viria a ser o seu último disco, o seu último álbum de originais, o Resistir é Vencer, publicado em 2004. Um disco que seria também marcante no sentido em que José Mário Branco afirmaria, posteriormente à publicação desse livro, que grande parte daquilo que ele teria para dizer em termos artísticos, em termos musicais, já estava dito também com a publicação desse disco.
E portanto há depois ali uma outra fase, a partir de 2010, sensivelmente, onde ele abandona de facto a atividade enquanto cantor, embora não tivesse deixado, obviamente, de trabalhar na música, no campo artístico, fazer música para teatro, para cinema e, como sabemos, a colaborar enquanto produtor discográfico em vários projetos de outros cantores, de outros músicos, atividade esta que exerceu até ao final da sua vida em 2019. Portanto, todas estas entrevistas, de certa forma, atravessam estes vários períodos, estas várias fases da sua vida, e em todas elas José Mário Branco acaba por ir construindo, de certa forma, uma narrativa que é reflexiva acerca do seu posicionamento em cada um destes períodos. E isso era algo que nós queríamos, de facto, realçar bastante e que também consideramos ser algo que é, de certa forma, invulgar neste universo de cantores ligados à música popular portuguesa. Portanto, aquilo que queríamos, sobretudo, realçar também era que não só o José Mário Branco teve esta dimensão autorreflexiva, como teve também um posicionamento que ia transmitindo ao longo destes vários períodos aquilo que ia pensando e os seus próprios posicionamentos ao longo deste período. Relativamente aos conteúdos propriamente ditos destas entrevistas, há também vários assuntos ou vários temas que vão ser recorrentes ao longo destes períodos. E nós acabamos por destacar alguns que estão também referenciados na introdução ao livro. Em particular, destacamos as suas reflexões acerca das transformações das características estilísticas dos repertórios e também acerca da importância, como o Ricardo já mencionou, da sua ligação e do seu envolvimento com os processos de produção fonográfica. Que ele considerava ser uma prática musical específica, em que é também evidente, de certa forma, a sua reflexão acerca do potencial comunicativo da música e da canção em particular. Isto é bastante evidente desde logo nas primeiras entrevistas dele, ainda enquanto exilado em França, e quando começa a sua atividade enquanto produtor discográfico, não só na produção dos seus próprios discos, portanto, Luzes Tempos Múltiplos Juntados, Margem de certa maneira, mas também na sua colaboração e no seu papel na produção de outros discos também marcantes para uma certa renovação da canção popular portuguesa, e destaca em particular o disco Cantigas de Maio, de José Afonso, mas também o disco Venho Mais Sim, de José Afonso, ou então a sua colaboração no disco Os Sobreviventes, de Sérgio Godinho, ou no disco, por exemplo, Até ao Pescoço, de José Jorge Recria, todos eles gravados em França, e todos eles marcando profundamente também a canção popular portuguesa na viragem da década de 60 para a década de 70. Outro assunto que é recorrente nestas entrevistas e que praticamente está presente desde as primeiras entrevistas até às finais, tem a ver com a sua reflexão acerca da função social da canção, isto é, acerca da articulação entre uma dimensão artística e uma dimensão mais política, ou com uma função mais política das canções, na qual ele afirma de forma veemente e de diversas formas também defender que não existe neutralidade no fundo no campo artístico ou na prática artística, ou seja, a ideia de que a criação artística é inevitavelmente competitiva. Isto é uma ideia que está bastante presente desde as primeiras entrevistas até praticamente à última entrevista dele em 2019. E portanto isto também motivou reflexões várias do José Mário Branco acerca das funções da canção em vários momentos da sua própria vida, com particular destaque, obviamente, para o período ditatorial e para o uso da canção enquanto arma contra o regime,
mas também durante o período revolucionário, por exemplo, e para o uso da atenção enquanto forma, enquanto uma das formas de afirmação dos ideais revolucionários desse período. E, portanto, tudo isto está conjugado, de certa forma, com esta relação, no caso, a atividade musical e a atividade política que ele próprio foi exercer. Como sabemos, o José Mário Branco, desde a década de 60, teve ligações a partidos e a organizações políticas, nomeadamente, desde logo, ao Partido Comunista Português, ligação esta que ele viria a terminar já em meados da década de 60, quando está também associado ao grupo fundador da Frente de Ação Popular e do CNLP. Mais tarde, já durante o período revolucionário, José Mário Branco seria um dos fundadores também da UDP e posteriormente militante do PCPR. E depois, como sabemos, já no final da década de 90 seria também um dos fundadores do Bloco de Esquerda, sendo que ao longo de vários destes períodos ele teria ligações e estaria associado também a outras organizações políticas. E, portanto, todas estas questões e todas estas ligações e também, ao mesmo tempo, também o seu desencanto com algumas destas suas práticas mais políticas, mais partidarizadas, estão também refletidas em várias destas entrevistas. Portanto, são várias destas ou várias destas ligações, melhor dizendo, acabariam por estar também ligadas a certos obstáculos que o próprio José Mário Branco foi sentindo ao longo da sua vida, sobre o qual foi refletindo nestas entrevistas. E falamos de obstáculos não só políticos, mas também editoriais e também pessoais que ele teve ao longo do seu percurso. Finalmente, outro dos aspectos está também relacionado com o que o António já mencionou e que tem a ver com a sua reflexão acerca da articulação entre a atividade musical por um lado e o enverdar por outros géneros musicais e por outras áreas artísticas que não a música em particular, com destaque, obviamente, para o teatro e para o cinema. Ligações estas que, obviamente, tiveram particular importância, sobretudo a sua ligação ao teatro, não só enquanto ator e músico, mas também sobre a forma como esta ligação acabou por influenciar também a sua própria atividade artística. Portanto, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Não queres acrescentar mais nada, Ricardo? Apenas salientar uma coisa que para mim, acho que para nós, mas pelo menos para mim é importante, ou seja, há bocado eu estava a falar das motivações que levaram a começar a fazer investigação sobre o seu percurso, sobre as suas várias atividades ao longo do tempo. E eu lembro-me de ter uma conversa com o Zé Mário Branco na saída de uma palestra, conversa, que ele teve no Museu da Música, no Alto Moinho. Eu lembro de ele estar nas escadas e subir as escadas do Metropolitano, e sair do Metropolitano e dizer que não havia 5 segundos, que eu estou parafraseando, não sei exatamente como é que ele disse, mas foi qualquer coisa como não há 5 segundos da minha música que nos sentido no sentido de tentar que os materiais musicais, a música que estás fazendo assim, comunique, não há 5 segundos da minha música que eu tenha sido pensado, sobre a qual eu não tenha pensado no sentido que eu queira comunicar. E esse aspecto para mim, acho que para nós, é uma coisa que é fascinante e isso estimulou-me a tentar perceber de que forma, e essas formas foram variando, e esses modos foram variando ao longo do tempo, é que ele pensou, ele utiliza, não gostava da palavra arranjo, ou que faria a expressão encenações sonoras, que é uma expressão que ele começou a utilizar no período posterior, destes primeiros discos gravados em França. Mas a mim fascina-me muito a forma como ele começou a pensar a própria gravação como uma prática musical específica, como já foi referido. Ou seja, como para ele a comunicação, através dos materiais musicais mais ou para além da minha palavra cantada, coisa que ele acabava por criticar noutros cantores,
era um elemento que lhe era importante. E isso, hoje em dia, é mais ou menos banal, a ideia de que o estúdio possa ser utilizado como instrumento de composição, a ideia de que em estúdio, e em estúdio diz hoje em dia no laptop, no computador, se pode gravar coisas, produzir sons que são muito diferentes daquilo que é a prática de atuação ao vivo, mas em Portugal, neste caso não em Portugal, mas entre portugueses, na viragem da década de 60 para a década de 70 não era, ou seja, a ideia da música como algo que vai para além da mera captação da música tocar, ou do grupo tocar, não era. E, portanto, isso para mim é um aspecto que me fascinou sempre na música dele e nele em particular. Este livro e estas entrevistas, penso eu que contribuem não só para a nossa compreensão enquanto investigador da sua obra, mas também para a compreensão e para o conhecimento das pessoas que gostam da música dele, ou seja, que se querem perceber aquilo que foi a visão ou as visões do José Mário Branco no momento em que ele estava a trabalhar em determinadas canções, em que estava a trabalhar na gravação de determinados discos. Há aqui uma série de depoimentos que estão aqui reunidos, condensados sobre essas várias fases de produção musical após 1970. Portanto, aconselho quem ainda não tenha ouvido. Eu sugeria que, à medida em que vamos folheando estas entrevistas, porque os livros de entrevistas têm essa vantagem de não termos que ler tudo de seguida, podemos ir escolhendo o tema, estes discos, estes anos, ouçamos Zé Mário Branco, continuemos sempre a ouvir Zé Mário Branco. Agora no Spotify é muito fácil, em todo lado podemos fazê-lo. Porque é sempre enriquecedor, quer dizer, eu falo na minha perspectiva, mas considero mesmo que é muito enriquecedor, não só pelas músicas, mas porque também representa aqui uma geração de uma altura de transição que me parece bastante, parece muito pensada e porque acho que ele também tem esse lado mais filosófico, não é? Quer dizer, político e filosófico. E acho mesmo que vale a pena e venham mais projetos, continuem a trabalhar, rapazes. A Tinta da China está cá. Ok? Muito obrigada.